E devido aos problemas, aos impasses ainda ligados ao orçamento, à questão orçamentária aqui do Brasil, o governo acabou suspendendo, o Ministério da Economia acabou suspendendo os financiamentos agrícolas com crédito subvencionado, justamente esperando essa recomposição, a regularização dessa questão ligada ao orçamento. Obviamente que a gente vê a maior preocupação das lideranças do setor com os pequenos produtores, que são os maiores dependentes da aquisição de recursos. Ainda não temos uma sinalização de como e quando isso será resolvido e a gente precisa continuar entendendo como essa questão está se desdobrando. Para isso, nós convidamos aqui ao Notícias Agrícolas a Fernanda Schwantz, que é assessora técnica de política agrícola da CNA, Confederação Nacional da Agricultura, já conosco nessa manhã de terça-feira, para a gente detalhar melhor essa questão e entender exatamente o que está acontecendo, entender principalmente quais serão os impactos desses problemas, desses impasses já para a safra 2021-22. Não é isso, Fernanda? Bom dia, seja bem-vinda ao Notícias Agrícolas. Bom dia, Carla. Obrigada pela oportunidade. Nós é que agradecemos o teu tempo e as informações que você tem para dividir com a nossa audiência, que está realmente, Fernanda, bastante preocupada. Nós teríamos ainda, do Plano Safra 2020-21, que vai até junho, um volume de recursos de mais de 9 bilhões de reais que poderiam ser adquiridos pelos produtores. E isso acabou, então, sendo congelado ou suspenso. Tem uma previsão de que isso seja resolvido aí num curto, médio prazo? O produtor tem essa sinalização ou a situação continua ainda dessa forma, Fernanda? Na verdade, a gente teve um imbróglio em relação ao orçamento de 2021, que afetou todos os segmentos. E no caso da agropecuária, especificamente, houve um acordo de que os 2,5 bilhões que são necessários para equalização, eles não estariam na peça orçamentária principal e viriam num projeto de lei de suplementação orçamentária, que é o PLN 4. Porém, o Congresso tem demorado para apreciar esse projeto de lei que suplementa o orçamento, que envolve outras contas, além desses 2,5 bilhões que são para a subvenção ao crédito rural. E é por esse motivo que o Tesouro Nacional avisou as instituições financeiras que nenhuma contratação de crédito rural que demande um aporte de recursos por parte do Tesouro Nacional pode ser feito até que esse orçamento seja aprovado. Então, os produtores rurais, eles continuam acessando crédito a taxas livres, recursos próprios das instituições financeiras, mas os pequenos e médios produtores, que geralmente têm condições diferenciadas de acesso ao crédito porque contam com o apoio do governo, eles realmente estão mais prejudicados nesse momento porque não há como contratar esse recurso com uma condição mais favorável em função da falta de orçamento até o momento. E quando nós nos alinhávamos aqui para a nossa entrevista, Fernanda, você citou as questões dos cancelamentos de recursos em algumas linhas de crédito importantíssimas para esses pequenos produtores, como o próprio Pronaf, na lei orçamentária que foi aprovada, né? Então, essa que é uma das grandes preocupações também nesse momento, né? Na verdade, o Pronaf foi o programa mais afetado até o momento, em torno de 1,5 bilhão que seria aportado de recursos para subvenção ao crédito do Pronaf. Ele acabou sendo cortado na peça orçamentária aprovada pelo Congresso e esse valor foi integralmente recomposto no PLN. Só que está tendo essa demora na aprovação do PLN porque ele recompõe 20 bilhões de reais, dos quais em torno de 13,5 são direcionados para a agropecuária. E o PLN está sendo analisado pelo Congresso num pacote de medidas, com apreciação de vetos que foram feitos a algumas legislações, e por isso tem demorado mais, porque ele não está sendo avaliado pelo Congresso isoladamente, está dentro desse pacote. Então, ontem era para ter ocorrido uma reunião de líderes para gerar um acordo em torno desse projeto de lei que suplementa o orçamento, que acabou não acontecendo. Então, a gente não tem clareza, não tem uma previsão clara de quando realmente essa suplementação orçamentária será votada, o que tem causado uma certa
a gente está com dificuldade de saber em que data que vai ser lançado o Plano Agrícola e Pecuário 21-22, que também depende desse orçamento suplementar, e em que condições esse próximo Plano Safra virá. Fernanda, como tem sido a atuação da CNA junto do governo para fazer a solução, ou para trazer a solução para o setor? Desde o início, a CNA fez uma cobrança, a ministra Tereza Cristina esteve junto dos parlamentares da Frente Parlamentar da Agropecuária para justamente tentar garantir esse orçamento, tentar garantir esses recursos, né? O orçamento é um tema que a gente acompanha bem de perto aqui na CNA, porque o setor agropecuário ele não demanda muito recurso em subvenções, ao contrário do que muito se fala. Então, para ter uma ideia, o setor ele demanda em torno de 10 bilhões por ano para subvenções na forma de equalização de taxa de juros. Além disso, a gente tem menos de 1 bilhão alocado para a política de seguro rural, um pouco de recurso para o apoio à comercialização, quando é necessário. Então, a nossa principal política de apoio ao setor ainda é a subvenção ao crédito rural. E aí, dada toda essa restrição fiscal do governo, que vem muito antes da pandemia e que foi agravada pelos gastos que o governo acabou tendo com a pandemia, a gente encaminhou diversos ofícios, fez reuniões com os relatores setoriais, relator geral do orçamento, mobilizando exatamente esses parlamentares, porque esse recurso que há muito tempo é alocado na agricultura, o mesmo valor, ele é muito necessário, especialmente para esse público que o principal canal de acesso ao crédito rural ainda é por meio das instituições financeiras. Embora a gente, nos últimos 2, 3 anos, diversas iniciativas tenham sido realizadas pelo governo, tanto em termos de legislação, como de fomento a novas fontes de financiamento com apoio das entidades, esse recurso, o pequeno e médio produtor, ele não tem acesso direto a esse recurso. Então, como o crédito por meio das instituições financeiras ainda é muito importante, a gente acompanhou essa questão bem de perto e desde que o Executivo apresentou o orçamento, a gente tem mobilizado os parlamentares para que essas subvenções que o setor recebe hoje sejam mantidas, porque elas são pequenas em relação a outros setores econômicos e são extremamente necessárias para esse público. E, Fernanda, eu percebo que a gente passa por este problema, passa por essa circunstância, num momento onde, obviamente, que a gente tem muitas prioridades ao mesmo tempo para o governo federal, porém, nós estamos olhando para o setor que é, hoje, um setor que faz com que a economia brasileira continue respirando. Mas há alguma resistência ainda observada, ou por parte de parlamentares, ou em algum elo dessa discussão que faz com que haja dificuldade para se aprovar e para se evoluir com essas questões orçamentárias, a gente possa, então, destravar essa questão do crédito para o agronegócio, para a agricultura e pecuária do Brasil? Na verdade, o recurso que é anunciado sempre nos planos agrícola e pecuário todos os anos, eles representam uma parcela do financiamento que a agropecuária precisa para rodar uma safra no Brasil. Dependendo da atividade, é em torno de um terço, tem atividades que esse crédito rural representa mais. Isso muda também nas regiões que a gente analisa. E aí, como depende de cada cadeia produtiva ou de cada região qual é a participação desse recurso, as entidades demandaram diversas alterações legislativas para que novas fontes de financiamento fossem direcionadas para o agro, incluindo a atração de investimentos de mercado de capitais por meio dos certificados de recebíveis do agronegócio. Então, assim, em relação à resistência do governo, em alguns momentos há sim, porque a política de crédito rural que a gente tem no Brasil, ela é completamente diferente de outros países. Aqui as instituições financeiras,
elas são obrigadas a direcionar uma parte do que elas captam em depósitos à vista, em poupança, para o crédito rural, assim como funciona também para o crédito imobiliário, para o microcrédito e para outros segmentos. Certo. Então, muitas vezes se fala que esse direcionamento de recursos tem impacto sobre indicadores macroeconômicos. Mas, ao mesmo tempo, a agropecuária é o setor que gera divisas e isso também reflete nos indicadores macroeconômicos, é o nosso setor principal exportador. A gente tem um papel muito relevante sobre a inflação, sobre o controle ou sobre o aumento da inflação, porque os alimentos têm um peso muito importante nesse indicador macroeconômico. Então, realmente, assim, se houver resistência de alguma parcela do governo em relação ao direcionamento dos recursos pelas instituições financeiras e a esse volume de recursos que o setor demanda, que não é muito elevado, ao contrário do que se pensa, é fácil contra-argumentar pela importância que o setor tem para toda estabilidade macroeconômica. E, além disso, a CNA e várias entidades têm trabalhado em várias agendas para a gente otimizar esse gasto público. Então, se a gente gasta 10 ou 30 bilhões com agropecuária, como a gente pode tornar esse recurso mais bem gasto e atender mais produtores com o mesmo volume de recursos? E se a gente faz um retrospecto do volume de recursos que é disponibilizado para a agropecuária versus o faturamento que esse setor apresenta nas últimas safras, nos últimos anos, não é condizente também, né, Fernanda? A gente tem um volume de recursos que talvez poderia, inclusive, ser maior diante do faturamento que tem crescido de forma muito significativa nos últimos anos, né? Para o setor conseguir gerar esse valor bruto de produção, sim, e esse PIB de mais de R$1 trilhão, exatamente, quase 2, na verdade, a gente é um setor que demanda muito investimento em tecnologia de ponta, em máquinas, implementos, sistemas de irrigação, armazenagem, tecnologia que está na semente, nos insumos que o produtor utiliza. Então, um setor que demanda muita tecnologia, ele realmente tem uma necessidade de crédito bem significativa. E, além disso, diferente de outros setores, o período em que o produtor faça os gastos para implantar a sua produção, começar a semeadura até o período da colheita, é muito mais longo do que os outros segmentos. Isso também eleva a nossa necessidade de crédito. E isso não é só no Brasil, em qualquer lugar do mundo, o setor agropecuário é um setor que demanda muito crédito. E para que a gente consiga atrair fontes além desse direcionamento do crédito, que é a política de crédito rural, que desde 60 tem um papel muito relevante no desempenho da agropecuária, do que a gente vê hoje dos indicadores de exportação, de produção e até de sustentabilidade. A gente precisa desenvolver muito os instrumentos de gestão de risco para que mais investidores vejam o agro de uma forma diferente e tenham interesse em alocar seus recursos aqui, vendo que o setor realmente tem condições de devolver esse dinheiro pagando corretamente e em dia. Fernanda, há também preocupações em torno dessa recente elevação da taxa básica de juros no Brasil, que já era uma situação que vinha sendo esperada, né? Nós sabíamos que essa baixa nas taxas básicas de juros aqui no Brasil, elas viriam para tentar estimular a economia de alguma forma ali no auge da pandemia, embora nós ainda estejamos sofrendo muito com isso, mas, enfim, essa questão é uma outra preocupação quando a gente olha para frente, para a solução desses problemas? Quais são os impactos assim da elevação da taxa de juros sobre o crédito rural? Se a gente considerar a política de crédito rural oficial, cujas principais fontes de captação das instituições financeiras que elas precisam direcionar para o crédito rural são uma parcela dos depósitos à vista, uma parcela da poupança, uma parcela também do que elas captam por meio das letras de crédito do agronegócio, e quase todo o recurso de investimento que o governo anuncia no Plano Agrícola e Pecuário, ele vem de repasse do BNDES para as instituições financeiras. Então, considerando essas 4 fontes, e a gente tem outras complementares com outros custos,
A poupança, ela é remunerada para quem está aplicando em poupança como um percentual da Selic. Então, quando a Selic é elevada no Brasil, pelo Conselho de Política Monetária, o custo de captação das instituições financeiras, ele aumenta. Então, como a gente tem o mesmo volume de recursos para equalização há muitos anos, que é em torno de 10, 12 bilhões de reais, e o custo de captação dessas instituições aumenta, ou as instituições financeiras vão aumentar a taxa para o tomador final, que é o produtor, ou com esse volume de recursos de 10, 15 bilhões que a gente tem para equalização, as instituições financeiras conseguem colocar menos recurso à disposição do produtor. E essa sempre é uma questão discutida no setor e com o Ministério da Economia e da Agricultura, de o que é mais importante, às vezes um meio ponto percentual a mais na taxa de juros, ou o crédito no tempo certo para o produtor aproveitar e comprar os insumos com desconto, sem atraso para a liberação do recurso pela instituição financeira, e com um volume razoavelmente elevado de recursos para que realmente, dependendo da cadeia, esse crédito que é concedido por meio das instituições financeiras continue sendo ofertado, né? Porque, como eu falei anteriormente, para os pequenos produtores, especialmente, essa é a principal fonte que eles têm ainda. Claro. E só complementando, o governo acaba elevando a Selic como uma medida de controle da inflação. E o aumento da inflação também tem impacto sobre uma outra fonte de recursos, que é o recurso que o BNDES capta para depois repassar para as instituições financeiras comerciais, né, que chegam lá na ponta e emprestam ao produtor. Então, quando o IPCA vai aumentando, o recurso que o BNDES capta também aumenta e tem o mesmo reflexo do que no caso da poupança, que ou vai aumentar a taxa de juros para o tomador final, ou com o mesmo volume de recursos que a gente tem para a equalização, que o governo aloca para a equalização de taxa de juros, um volume menor de recursos vai chegar lá na ponta ao produtor rural. Então, com certeza, esses indicadores, a piora desses indicadores macroeconômicos causa sim preocupação para o setor, porque tudo isso, o aumento da taxa de juros de longo prazo, tudo isso tem impacto sobre as condições em que o novo Plano Safra virá. Claro. Fernanda, como é que a gente pode não resumir a nossa conversa, porque ela é extremamente complexa e muito importante, mas como é que a gente pode, principalmente para o pequeno produtor que está nos acompanhando agora, trazer alguma orientação? Esse produtor que ainda precisaria tomar algum crédito, que está fazendo seus planejamentos, suas estratégias, qual é a orientação que a gente pode dar nesse momento para o produtor que está nos acompanhando e que está esperando uma solução para esse problema e principalmente o anúncio do Plano Safra 21-22? O que a gente pode trazer de segurança para ele do que está sendo feito e essa orientação de como ele deve se portar agora? O grande problema desse corte, dessa suspensão das contratações nessa época, é que produtores que poderiam estar acessando recursos de pré-custeio, que a gente chama, que é antes do lançamento do próximo Plano Safra, essas contratações estão suspensas por hora. Mas, assim, o que a gente gostaria, em nome da CNA, é de tranquilizar o produtor no sentido de que tanto a CNA quanto todas outras entidades de classe e também o Ministério da Agricultura estão muito empenhadas em resolver o quanto antes esse problema da questão orçamentária, para que realmente o Plano Agrícola e Pecuário 21-22 seja lançado tempestivamente e que o grosso das contratações, que será feito agora no segundo semestre do ano, realmente chegue a tempo ao produtor e com condições e que a gente consiga, no mínimo, manter as condições que a gente tem nesse Plano Safra, sem onerar muito o produtor. E, além disso, uma outra questão que a CNA tem trabalhado muito é como reduzir os custos que estão intrínsecos na contratação do crédito rural. Então, muitas vezes, pode ser que o plano agrícola não venha nas condições que a gente está pleiteando ao produtor, mas a gente tem trabalhado diversas outras medidas para que custos cartorários que estão relacionados à contratação do crédito, custo com projeto, custo com os instrumentos de gestão de risco, tudo isso também possa ser reduzido para que o custo efetivo dessas operações seja cada vez mais competitivo, especialmente para o pequeno e para o médio produtor.
Com certeza. A gente vai acompanhar tudo. Fernando, Notícias Agrícolas está à disposição de vocês. Qualquer informação que vocês quiserem noticiar, informar o produtor, nós estamos aqui justamente para isso, né, para fazer essa ponte entre vocês e eles. Então, mais uma vez, me coloco à disposição em nome do Notícias Agrícolas e o espaço está aberto para toda a equipe da CNA. Muito obrigada por todas as explicações, todas as sinalizações do que está sendo feito e do que pode acontecer para o produtor. Muito obrigada mais uma vez e já te espero para próximas conversas aqui no Notícias Agrícolas. Obrigada, Carla, pela oportunidade. Espero que em breve a gente possa trazer as boas notícias. Tomara que sim, eu também espero. Fernanda, obrigada. Boa terça-feira para você, bom trabalho. Igualmente. Obrigada. Bom, Fernanda Schwantz, assessora técnica de política agrícola da CNA. Nós ainda temos impasses a serem resolvidos e enquanto eles não forem resolvidos, essa suspensão fica mantida. A preocupação realmente são com esses recursos que seriam alocados no pré-custeio. De fato, é um recurso importantíssimo, principalmente para os pequenos produtores, porque, como bem lembrou a Fernanda, o programa que mais sofreu corte foi o Pronaf, com quase R$1,5 bilhão. A gente está aqui acompanhando toda essa situação muito de perto. Muitos produtores mandaram perguntas para a gente sobre como ficaria essa situação, como está a condição do Plano Safra 2021-22, e nós estamos aqui de fato para trazer essas informações do lado, ouvindo as lideranças, né, as instituições de classe, para saber o que está sendo feito junto do governo federal, para a gente acompanhar e entender principalmente o que vai acontecer, né? O que vem principalmente para o Plano Safra 21-22, que também ainda sofre com essa nebulosidade, com essa incerteza em cima dele. Se você chegou agora nessa entrevista, já ela vai estar disponível para que você a acompanhe na íntegra e entenda mais sobre como estão sendo aí destinados o futuro, melhor dizendo, dos recursos que serão aí destinados à produção agrícola e pecuária do Brasil, certo? A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência tem informações do mercado do boi gordo, para você continuar sendo o produtor rural mais bem informado do Brasil. A gente volta num instante, até mais.